Sou craquete. Eu não sou massa de manobra. Você que é. Eu não sou massa de manobra. Você que é. Imagina. Eu não sou massa de manobra. Você que é. E assim todo mundo vira massa de manobra. Inclusive você que acusa o outro de ser. É isso aí, gente. Hoje eu vou falar sobre massa de manobra. Rapaz, meu cabelo tá bonito hoje, ó. É claro que se você entrou nesse vídeo, é porque você quer encontrar motivos para chamar o outro de massa de manobra. Mas o que eu vou dizer nesse vídeo são motivos para você se reconhecer como massa de manobra. Esquece o outro. Esquece o outro. Certo? Eu venho de uma vertente em que a gente, para poder criticar o outro, primeiro a gente precisa se criticar, se conhecer. É muito fácil simplesmente projetar tudo que tem de ruim no outro lado, colocar toda a culpa das coisas erradas nele e depois simplesmente sair. É muito fácil isso. E a gente sabe que a sociedade não é fácil. A gente sabe que não é simples. Mesmo que você ache que existem soluções simples para problemas da sociedade, você está errado. Não existem. Eu vou olhar na tela aqui porque eu vou usar alguns materiais de referência, porque como minha memória é ruim, eu não consigo simplesmente montar um texto e lembrar dele. Eu preciso usar sempre referência. Uma que evita de eu falar muita merda. Merda a gente sempre fala, mas evita de falar muita merda, pelo menos. Eu achei aqui um artigo bacana e eu vou deixar na descrição como referência, caso você queira depois dar uma analisada e ver se você chega em uma conclusão diferente da minha. Você tem todo o direito de não gostar, você tem todo o direito de reclamar, mas você não tem direito de impedir que eu faça esse vídeo. É assim que funciona a liberdade. Você tem o direito de achar ruim, mas em nenhum momento você tem o direito de proibir eu a dizer algo. Para a gente compreender como funciona o fenômeno social que se chama massa de manobra, a gente precisa ir até as raízes dele. E para chegar nas raízes dele, a gente precisa saber conhecer um pouco de psicologia e a vertente da psicologia que estuda o pensamento no coletivo, a psicologia social. O primeiro psicanalista, psicólogo, não importa o nome. A primeira pessoa que sugeriu que a gente tenha um tipo de pensamento social, um tipo de inconsciente coletivo, conhecem esse termo? Foi o Jung. Ele começou aplicando na prática as técnicas de Freud, que Freud analisou, ele comprovou que a psicanálise funcionava, não para todos os casos, mas para muitos sim. Depois, no final da vida do Freud, o Freud considerava ele um herdeiro, digamos assim. Mas aí, mais pro final da vida, eles acabaram se desentendendo, porque justamente o Freud não achava que o inconsciente coletivo era uma ideia necessariamente correta. O que a gente vê analisando hoje na sociedade faz sentido com a hipótese do inconsciente coletivo, ok? O que é o inconsciente coletivo? É um conjunto de memórias, de símbolos, coisas assim, que é comum a praticamente todo ser humano. Eu não vou dizer todos, porque, na minha visão pessoal, os símbolos, a simbologia difere de cultura para cultura. Isso tem muito a ver com a religião que a sociedade está inserida, tem muito a ver com a própria cultura local, tem muito a ver com o acesso à informação que a pessoa tem. Então nem todo símbolo mesmo de simbologia corresponderia, mas, digamos assim, o símbolo mental existe. O que ele nomeia disso são os arquétipos, que são aquelas ideias pré-concebidas que todo mundo tem. E existem vários arquétipos, por exemplo, o arquétipo da morte, do herói, da sombra. Cada tipo de arquétipo a gente inconscientemente classifica tudo que a gente tem em contato em algum deles. Por exemplo, a gente conhece uma pessoa e já encaixa ele de primeira no arquétipo do herói. Isso faz com que esta pessoa, mesmo que ela tenha atitudes contra esse arquétipo na minha mente, é o inconsciente que classifica ele como herói. Então eu não tenho como tirar ele de lá, a não ser que eu
analise isso e raciocine muito e entenda racionalmente de que ele não pertence àquele arquétipo, ok? Por isso que dificilmente você vê alguém que é fã de alguma pessoa deixando de ser fã, mesmo que a pessoa se mostre contra tudo que a pessoa acreditava que era. Isso em todos os níveis, tá? Eu tenho mania de ficar com o violão no colo e eu fico me distraindo muito fácil. Aí vem o questionamento. Você é uma pessoa diferente em público e sozinha? Responde de verdade. Diria em primeira mão que sim. Mas não, a gente sempre sozinho, a gente pensa de uma forma diferente do que a gente age na sociedade. E isso não é intencional, não é por maldade que a gente faz isso. É porque a gente já tem mecanismos psicológicos tão antigos e enraizados na gente de como agir em sociedade, de que a gente quase não tem muito o que fazer sobre isso, entendeu? A gente sabe que para a sociedade funcionar, não dá para satisfazer simplesmente todas as nossas vontades. A gente tem que se colocar no lugar do outro um pouco. Tem pessoas que se colocam menos, tem pessoas que se colocam mais. Mas quanto a isso, paciência. E não só sozinho em público, não. A gente age diferente de acordo com o meio social. A gente age diferente na família, a gente age diferente sozinho, a gente age diferente na escola, a gente age diferente com nossos amigos. Então, basicamente, temos um tipo de persona para cada grupo que a gente está inserido. Voltando aos arquétipos. Existem arquétipos positivos, como por exemplo o arquétipo do herói, e existem arquétipos negativos, como por exemplo o da sombra. A sombra basicamente significa o portador de todo mal, o inimigo, o responsável pelos problemas. Digamos que seja o Sauron, Senhor dos Anéis, ok? Sauron, naquele universo, ele não é exatamente só o único portador da maldade, mas ele é o grande responsável por boa parte da maldade. E mesmo as outras pessoas que fizeram maldade, na história são por influência dele. Então, é uma coisa que na ficção você chega a fazer sentido, chega a ser lógico a gente esperar um personagem assim. Mas na vida real, não existe algo assim. O inimigo, o grande inimigo, não é uma pessoa e ideologia. Se você pensa dessa forma, você está errado. Ah, mas eu analisei. Não. Não é assim que funciona. Nada é 100% bom ou 100% mal. Se você pensa assim, você está doutrinado. Doutrinação existe dos dois lados. Ok? Vamos pensar um pouquinho mais por si só. Agora vamos para a massa de manobra. A gente falou sobre os aspectos aspectos psicológicos individuais. Agora vamos para os aspectos psicológicos coletivos. O francês Pierre Bourdieu, eu cheguei a fazer curso de francês, só que eu só consigo ler e escrever, eu não consigo pronunciar esses fonemas que a gente não tem. É Bourdieu. Escreve Bourdieu. Ele morreu agora, em 2002. Ele não é tão antigo assim. Ele diz que, basicamente, o que faz a gente criar esse inimigo, além de ser uma questão mais pessoal, é também uma busca por aprovação de um grupo. É muito mais fácil você se inserir em um grupo, você agindo como ele e pensando como ele. Então isso é normal. E ele também destaca que a formação de um grupo não é feita somente com você fisicamente conhecendo as pessoas e entrando no grupo e sendo convertido. A formação de grupo se dá por identificação. E uma das grandes coisas que o ser humano se identifica um com o outro é pelo que odeia. Se eu encontro uma pessoa já predisposta a odiar algo, eu provavelmente vou incluir esta pessoa no meu arquétipo de herói, lembra do Jung? E vou incluir o que ela também odeia no meu arquétipo da sombra. O que isso faz comigo? E o que isso faz comigo? Por ter mais uma pessoa que concorda comigo, isso corrobora a minha ideia da sombra. E isso faz enraizar mais ainda. Então, cada vez mais difícil fica não enxergar o inimigo como inimigo, porque eu tenho alguém do meu lado que comprova isso. E pode não ser fisicamente do lado, tá? Pode ser pela internet, uma pessoa que concorde. Sejam mais livres nas palavras que eu uso, não leva ferro e fogo. Beleza, os grupos se formam, eles podem se formar
organicamente ou artificialmente. Quando eu digo organicamente, é que é natural em qualquer tipo de sociedade ir formando grupinhos de gente mais parecida. Por exemplo, todo mundo fala das panelinhas em sala de aula. Mas isso não é só sala de aula, isso é uma coisa natural de um grupo, quando começa a crescer mais. As pessoas começam a se unir por gostos parecidos. É normal isso. E conforme elas vão se unindo e tirando contato com outros, a tendência é esse grupo que está um pouco isolado dos outros ficar mais homogêneo entre si. Entendeu? Então, o discurso deles aqui vai ser parecido, o discurso deles aqui vai ser parecido, o discurso deles aqui vai ser parecido, e o discurso aqui vai ser mais parecido. Ok? Isso é natural, acontece. Aí, quando que vira massa de manobra? Aí, mais uma referência a algum autor. Agora, a Hannah Arendt. Ela disse que o que acontece? Esses grupos são naturais de se formarem, certo? Ele vira massa de manobra quando algum tipo de líder, alguma pessoa, não precisa ser um político, não precisa ser um sindicalista, não precisa ser nada assim. Quando eu digo líder, a pessoa às vezes inconscientemente acaba se aproveitando disso. Como assim inconscientemente? É possível ser inconsciente disso? Claro que é possível. Todo grupo tem pessoas que já são meio que naturalmente líderes. Então essas pessoas fazem o quê? O que elas falam, as outras pessoas do grupo que incluíram esse líder no arquétipo de herói, tem a tendência a ouvir sem questionar tanto. Então, se esta pessoa que é líder aponta um outro como inimigo, as outras pessoas verão como inimigo. E mesmo que raciocinem, elas têm a tendência a não serem neutras, porque elas já estão poluídas, digamos assim. Poluídas não, vai. Já estão influenciadas ao grupo que convivem a pensar daquela forma. E a Hannah Arendt ela falou o seguinte: quando a gente tem uma cultura de informação ligada ao entretenimento, quantas pessoas têm que estar ali assistindo? Porque hoje em dia a nossa informação ela está ligada ao entretenimento. A gente não tem, por exemplo, um jornal mais que simplesmente informa as notícias. Esse jornal faliu. O que precisa hoje em dia é a pessoa se entreter e o jornal tenta enfiar uma notícia no meio ali, alguma coisa mais atual, coisa assim. Você não tem mais, as pessoas não consomem mais notícias puras e simples. Então o que acontece? E com a internet, isso ficou muito ligado e no entretenimento a gente reforça esses arquétipos. No entretenimento a gente tem as imagens claras de herói, de sombra, de todos os outros tipos de arquétipo. Então isso fica enraizado na gente e a gente tem a tendência a trazer essa análise da ficção para o mundo real. Isso é perigoso. Por mais que seja bacana o Frodo queimar o anel na montanha, Brokeback Mountain. Agora que eu me liguei, o filme chama Brokeback Mountain, que a tradução é Montanha das Costas Quebradas. E o que eles fazem no filme? Bom, continuando. Então, assim, não se iludam. Quando grupos se formam, a tendência natural é procurar fontes de notícia, fontes de informação que corroborem com as próprias ideias. Então, o que acontece? Aconteceu X. Esse grupo X vai analisar sob a ótica dos interesses dele. E vai publicar matérias e reportagens falando dessa ótica. É natural. Esse grupo Y vai pegar o mesmo fato e publicar de acordo com a ótica deles. É normal, é natural. O que a gente não pode fazer é, com essas duas fontes, simplesmente adotar uma e descartar a outra. Isso não faz sentido. Isso não faz o menor sentido. Esse tipo de vídeo dá um pouco de trabalho para fazer, para envolver pesquisa, já que não é só eu falando baboseira para a câmera. Mas eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso. É muito fácil demonizar o outro, é muito fácil você eleger um inimigo. E esse inimigo pode ser tudo, pode ser, por exemplo, o comunismo. Pode ser, por exemplo, o capitalismo. Todos os grupos de qualquer tipo de ideologia sempre têm um inimigo declarado. Isso faz aquele grupo ficar mais homogêneo. Maquiavel mesmo, ele falava um pouco disso, de você... Quando você
direciona o ódio de um grupo para um alvo específico, ele mesmo, o príncipe, entre aspas, ele está seguro com o seu poder. O que o Maquiavel aconselha a quem está nessas lideranças é justamente desviar o foco. Você cria um inimigo para a população, que enquanto tiver um inimigo claro, ele está sossegado na liderança. Enquanto a população não enxergar ele como inimigo, como o tirano, suave. Mas é isso, gente. Obrigado por verem mais um vídeo. Esse aqui vai ser maçante para vocês. Mas quem sabe, esse pessoal que veio me xingar, coloque um pouco a mão na consciência. Você não precisa concordar comigo. Você não precisa. Só que pra discordar, seu gordo. E gordo, eu peso 120 quilos, rapaz. Eu sou. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Quanto tempo acelera e pede pressa, me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência, o mundo vai girando cada vez mais veloz. Gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Até o próximo e tchau!